Olá, pessoal! Atividade na página 46 do livro de vocês, antecipando a leitura do texto 2, Conhecendo as Personagens. No trecho a seguir, capítulo 3 de Meia Hora para Mudar a Minha Vida, a trama se passa em um espaço chamado A Feira, uma construção que tanto funciona como casa de artistas, como teatro de um bairro. Nela, todas as noites, as pessoas da comunidade se reúnem para assistir à encenação da peça de Gil Vicente, O Alto da Feira. A identidade dos artistas que vivem na casa com o texto de Gil Vicente é tanta que todos se conhecem pelos nomes das personagens que representam. Vale a pena prestar atenção nesses nomes. Senhor Vicente, o dono da casa, teatro, é conhecido como Mercúrio. Na peça de Gil Vicente, Mercúrio faz o prólogo para chamar a atenção dos espectadores, satirizando práticas de adivinhação a partir da observação dos astros, que eram muito comuns na época em que o texto foi escrito. Vicente Luiz, filho de Senhor Vicente, vive a personagem Diabo, que você já sabe o que tenta vender na feira vicentina, não é mesmo? Teresa não tem outro trabalho além do que faz no teatro e por isso cozinha para todos da casa. Ela tem a particularidade de gostar muito de canções brasileiras. Interpreta a personagem Justina, uma das moças que frequenta a feira e que, ao receber gracinhas de um comprador, voz rosa do amarelo, manhã tendes aí queijadas? O despacha prontamente. Tenho, vosso avô Marmelo. Conhecei-lo? No trecho que você lerá, ela participará bastante. Além dessas personagens do Alto de Gil Vicente, há uma sátira de casais que vão à feira. Branca Brava é considerada de gênio difícil pelo marido, Amâncio Vaz. Já o amigo de Amâncio, Diniz Lourenço, é casado com Marta Mansa, que ele considera mole e desajeitada. Assim, os casais parecem invertidos. Você se lembra que na leitura do prólogo deixamos a jovem Maria Augusta com o sonho de fazer teatro? Na casa, ela interpretará Branca Brava e aparecerá no final do trecho que você vai ler. Também será citado no trecho o tempo, que no começo deste capítulo você conheceu e sabe que, ajudado pelo anjo Serafim, tenta vender virtudes em concorrência com os vícios vendidos pelo diabo. Por fim, há em Meia Hora para Mudar a Minha Vida uma personagem que não existia no alto, mas que nesse trecho, em especial, será fundamental para os efeitos de humor do texto. Um cachorro que acabou sendo batizado com o nome de Amâncio Canito. Acompanhe a leitura do texto e procure inferir quem são as personagens que aparecem logo no início do capítulo e vão visitar a casa-feira, refletindo sobre as questões: qual deve ser a profissão delas, por que foram até a casa-feira, que preconceitos elas parecem ter. Busque refletir também sobre o modo como os artistas da casa vivem, observando como se relacionam com as personagens da peça de Gil Vicente, os valores que os unem no dia a dia e como isso se manifesta em suas falas e ações. Foi por essa altura que elas aparecem pela primeira vez. Alguém lhes tinha feito chegar aos ouvidos que havia uma criança a viver sem as condições mínimas de que toda criança necessita para o seu pleno desenvolvimento intelectual e físico, como ambas repetiam. Chegaram as duas a meio da manhã. Devem ter procurado a porta da entrada, mas a feira tinha muitas portas e varandas e alpendres, e escadas e patamares, mas uma porta dava para a arrecadação, outra dava para a casa de banho do pessoal, outra para a casa de banho do público.
e outra dava para a carpintaria, e outra para os camarins, e outra para a sala das taças e troféus, e outra para a sala das reuniões. E era complicado atinar com a entrada certa. Devem ter visto uma porta entreaberta. A porta da cozinha só se fechava à noite. Bateram com os nós dos dedos no vidro e uma delas gritou lá para dentro: "Está gente em casa?" "Está sempre gente em casa", respondeu Justina, aproximando-se. Como era que tinha menos falas à noite e não tinha emprego de dia, Justina encarregava-se da comida e de manter a feira a funcionar. Olhou para aquele par de jarras, diria mais tarde, recordando a cena. A mais velha muito alta e magra, a mais nova baixinha e anafada. Pareciam saídas de um livro de banda desenhada, dizia sempre o diabo, e perguntou-lhes o que queriam. Elas nem responderam, porque ficaram logo de olhos arregalados assim que viram a alcofa no meio da cozinha, guardada por Amâncio Canito. "É muito mansinho", disse Justina. "É seu? É de toda a gente." "De toda a gente? Como assim de toda a gente?" exclamou a mais velha. "Quero eu dizer que não tem dono." "Não tem dono?" "Não." "Mas não tem dono? Como?" "Então o que quer dizer que não tem dono?" "Quer dizer que não é de ninguém." "O quê? Foi abandonado?" "Acho que sim." "Acha?" "Pelo menos até hoje ninguém o reclamou." "Então, e vocês não comunicaram às autoridades? Não disseram nada a ninguém?" A mais velha parecia em estado de choque. Justina encolheu os ombros. "Ora, comunicar para quê? Não me dizem." "Para quê?" "Sim, para quê? A polícia aqui do bairro quer lá saber se os cães são abandonados ou não." "Cães? Mas quem é que falou aqui de cães?" Então Justina olhou para elas, e elas olharam para Justina e apontaram para o berço. "O que nós perguntamos foi se esta criança era sua." Justina deu uma gargalhada. "Ai, valha-me, o meu avô Marmelo." Os olhos das mulheres cada vez se abriam mais. Justina não parava de rir, queria falar e nem podia. Desculpem, não façam caso, isto é uma coisa que eu digo." "Quer dizer, o Gil Vicente é que diz." Eu a pensar que que era do Amâncio Canito que estavam a falar e afinal... "Do Amâncio o quê?" Nada, foi uma confusão." "Tudo aqui é uma confusão", murmurou a mais velha. "Mas vamos lá saber, a criança é de quem?" "A criança é de Branca Brava", disse Justina, tentando recompor-se. "De quem?" As duas mulheres continuavam de cabeça à roda. Tinham-nas avisado de que as pessoas daquela casa eram todas meio estranhas, mas ninguém lhes tinha dito que eram doidas varridas. "A mãe está lá dentro a dormir", disse Justina. "Sabem como é? Aqui nunca ninguém se deita antes das 2 ou 3 da manhã. E como ela tem trabalho logo à noite e está muito fraca, tem de dormir mais." "Pois é, mas vai ter de acordar porque precisamos de ter uma conversa." "Isso é que eu não acordo. Quando ela não dorme as horas todas, fica impossível de aturar. E se logo à noite não está em forma, engana-se, começa a tremer, troca as palavras, não ouve as deixas e depois já se sabe o que acontece. O Mercúrio chateia-se, grita com toda a gente e acaba sempre por sobrar para mim." As mulheres cada vez percebiam menos. O Mercúrio chateia-se?" "O patrão", disse Justina, "muito bom, não desfazendo, mas quando está com os azeites." "E esse tal senhor Mercúrio é o pai da criança?" perguntou a mais velha.
A mais nova parecia muda e espantada. Justina deu uma outra gargalhada. Aquela gente só lhe fazia perguntas parvas. Como é que ela podia responder-lhes a sério? Pai da criança? Mas qual pai da criança? O Mercúrio é o pai do diabo, que já não é criança nenhuma, mas olhem que às vezes até parece. Pai do diabo? Exclamaram ambas. Aí vamos embora que estou a me sentir mal, disse baixinha mais nova. Voltamos cá no outro dia. Estátes a sentir mal porque te atafulhas de bolos logo de manhã, barafustou a mais velha. Não é nada disso, murmurou a outra. Estou mesmo mal. Aguenta, isso tem de se resolver hoje. Sabe-se lá que sinistros rituais se fazem nesta casa com esta criança. Sinistros quê? Perguntou Justina, também sem perceber nada. Aquelas duas de certeza não regulavam bem da cabeça. Se calhar, o melhor era mesmo chamar o Mercúrio para que tudo se resolvesse. Entretanto, a mais nova tinha puxado uma cadeira para se sentar. Essa não, gritou Justina, acrescentando logo de seguida em voz mais branda. Essa é a cadeira do tempo. As mulheres já nem reagiram. O tempo trepa aí para cima para dizer. E Justina afinou a voz. Toda a glória de viver das gentes é ter dinheiro, e quem muito quiser ter, cumpre-lhe ser primeiro, o mais ruim que puder. Deu uma risadinha. Tá bem visto, não tá? E depois explicou. Eu sei tudo o que eles dizem. Eles? As duas mulheres cada vez entendiam menos. Pois, mas ontem o tempo trepou com força demais e partiu uma perna. O tempo partiu uma perna? A mais nova estava cada vez mais atarantada. Nova gargalhada de Justina, que imediatamente se apressou a bater com o nó dos dedos na madeira para mandar o azar para bem longe. O diabo seja cego, surdo, mudo, paralítico e tudo. Nem digam isso a brincar, senhoras. Se o tempo partisse uma perna, quem é que o ia substituir? Calculo, deve ser um problema substituir o tempo, murmurou a mais nova, que continuava sem perceber nada. Não, a cadeira que partiu uma perna está aí encostada, que é para ver se o diabo a arranja. O diabo tem muito jeito para essas coisas. É muito bom de mãos. A mais velha tossicou sem vontade nenhuma, só para impor algum respeito e ordem na conversa. Bom, mas afinal, vamos lá saber onde está o pai da criança. O pai? O pai da criança? E Justina andava às voltas sem saber o que responder. Que é que tem o pai da criança? Ouviu-se então a voz do diabo aproximando-se. O diabo a falar com todas as letras maiúsculas, muito, muito maiúsculas. E quando o diabo falava com letras maiúsculas, era porque não estava para brincadeiras. Era porque estava diabo da ponta dos pés à ponta dos cabelos. Diabo por dentro e por fora, diabo no papel e diabo fora dele. Nada, respondeu logo a mais velha, como se de repente sentisse grande pressa em acabar com aquela fantochada. Queríamos apenas saber se a criança tem pessoas que cuidem dela. Tá a ver? Se a família é emocionalmente bem estruturada. Tá a ver? Se tem os mínimos necessários para o seu correto desenvolvimento. Tá a ver? Se todos os parâmetros necessários se conjugam no sentido de... Mercúrio, que também se tinha aproximado, cortou-lhe o discurso. Minha senhora, esta família não tem os mínimos.
Esta família tem os máximos. É assim a modos como os faróis de um automóvel numa autoestrada. Claro, nós só... Mas Mercúrio ia lançando. Esta criança tem pai, e tem mãe, e tem avó, e tem tios, e tem primos, e se for preciso, como é que é? Parâmetros. Arranje-se já uma dúzia deles. Parâmetros é o que mais há nesta casa. Fez uma pausa e rematou. Tá a ver? Elas ficaram sem saber o que dizer. Olharam para a papelada que traziam, olharam uma para a outra, tomaram umas notas. A mais nova limpou o suor que lhe escorria pela cara abaixo e acabaram por avisar que dali a um mês voltariam para ver como é que as coisas estavam a correr. Dali a exatamente um mês, nem mais um dia, nem menos um dia. O diabo e Mercúrio foram acompanhá-las à porta para terem bem a certeza de que se iam embora. Amâncio Canito ainda rosnou junto das pernas de uma delas, mas Justina deu-lhes uma canelada e ele enfiou-se na cozinha a ganir. Depois voltaram para dentro de casa e fez-se um silêncio muito grande. Foi no meio desse silêncio que se ouviu um fio de voz vindo do fundo da cozinha. A minha mãe tinha acordado com a barulheira e levantara-se para ver que discussão era aquela. Olhou em silêncio para todos. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Esta era uma história que a minha mãe me estava sempre a contar. Ainda hoje a sei de cor. Alice Vieira, Meia Hora para Mudar a Minha Vida. São Paulo, Peirópolis, 2014, página 27 a 34. Atividades do livro, primeiras impressões. Vocês deverão copiar as questões e responder no caderno. 1. O que você inferiu sobre as personagens elas? Elas se referem às duas moças que foram até a casa saber sobre a criança. Em que elas trabalham? Por que foram à casa-feira? 2. Com que preconceito sobre as pessoas que moram na casa-feira elas chegaram? 3. Consulte no glossário os sentidos possíveis para a palavra parâmetro. Ao usar essa palavra, o que a personagem, a mais velha, revela sobre a visão que tem de família? 4. Elas e Justina compreendem-se no diálogo? 5. Que reações à pergunta onde está o pai da criança provoca em Justina? Explique sua resposta. O texto em construção. Número 1. Página 53. Como o uso da letra maiúscula em elas contribui para caracterizar as personagens? 2. Leia o box. Se liga nessa. Tipos. São personagens sem profundidade psicológica que agem sempre da mesma forma, tipificando suas ações. Por isso, suas características são facilmente reconhecidas pelo leitor e espectador. Em Gil Vicente, os nomes de personagens como Branca Brava contribuem para tipificar as personagens, torná-las tipos, de modo que o leitor e espectador já saiba pelo nome o comportamento que será caricatural. Explique como a autora de Meia Hora para Mudar a Minha Vida se vale desse mesmo procedimento para tratar das personagens elas no trecho que você leu. 3. Releia. Elas nem responderam porque ficaram logo de olhos arregalados. A letra C não precisa responder. 4.
Com quais falas de personagens do Alto Justina brinca na conversa? Como isso contribui para a cumplicidade com o leitor e com os efeitos de humor no texto? 5. Em que momento do diálogo entra o diabo? 6. Releia. Que é que tem o pai da criança? Ouviu-se então a voz do diabo aproximando-se. O diabo a falar com todas as letras maiúsculas. Muito, muito maiúsculas. Letra A. Você se lembra o que indicam letras maiúsculas nas falas das personagens em textos escritos para o teatro? Letra B. Considerando o que você já sabe sobre com que intenções as personagens elas foram à feira, a visão que possuem sobre parâmetros de família e o momento do diálogo em que Vicente Luiz, o diabo, aparece, com que provável intencionalidade ele falou com todas as letras maiúsculas? Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Então, vocês copiem e respondam as questões. E bom estudo e até a próxima aula.